Olá, turminha de segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, 19 de maio de 2021, trago uma aula para vocês extra de arte, né? Todo mundo sabe que nosso dia de aula de arte é na sexta, porém, essa semana precisamos fazer algumas mudanças e hoje, quarta-feira, teremos nossa aula de arte. A arte, produção e a de inglês com tia Jassa, certo? Essa aula será para revisar o nosso conteúdo da atividade avaliativa, que foi entregue segunda-feira, não é, na escola, aos alunos presenciais, e a partir da segunda, na secretaria da escola, para todos os alunos, os online, né? E quem está faltando, né? Nas aulas presenciais, lá na secretaria, pegar esse envelope, tá? É, a data para entrega, dia 25 de maio, na sexta-feira. Essa sexta-feira agora, a próxima. Então, tem um tempinho. E assim, fazendo essa revisão, fica muito mais fácil para vocês responderem, tá? Porque além da revisão, eu ainda mostro a atividade avaliativa, leio cada questão, dou exemplo, então fica muito mais fácil. Da mesma forma, se estivéssemos em sala de aula, que eu iria fazer, tá? Então, aula de arte, quarta-feira, 19 de maio de 2021. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Vamos lá? Revisando para atividade avaliativa. Será usado todo o conteúdo, todo não, porque tem assunto que ficou para a segunda unidade. Então, os primeiros assuntos do nosso livro de arte, tá? O primeiro assunto estudado foi desenho e pintura. Quando falamos sobre as pinturas rupestres, né? E falamos sobre alguns achados que tanto aqui no nosso país como no exterior. O homem pré-histórico viveu há muito tempo. Desde a pré-história, o homem gosta de fazer arte. Sabemos atualmente dos seus costumes e de como ele vivia por causa dos registros deixados mediante desenhos nas rochas e nas cavernas, onde se abrigava. Já pensou se eles não tivessem desenhado, não saberíamos quase nada a seu respeito. Então, essas são as pinturas rupestres, né? Pinturas deixadas pelos homens das cavernas, os homens pré-históricos, para relatar o seu dia a dia, a sua rotina diária. Desde que foram encontradas as primeiras gravuras dos homens pré-históricos, elas têm contribuído para conhecermos o modo de vida deles. A maior parte das pinturas retratava cenas do dia a dia, como a busca por alimentos e pela sobrevivência. Hoje, sabemos o quanto são valiosos esses relatos. Os artistas primitivos desenhavam nas paredes e no interior das cavernas. Utilizavam pedras e carvão para contorno das figuras. Espalhavam pó colorido com buchas de pele de animais e sopravam através de osso para fixar o desenho. Então, temos aí a primeira imagem, né? A pintura rupestre encontrada em Altamira, na Espanha. Depois, pintura rupestre, mão em negativo. E temos aí pintura rupestre encontrada na Patagônia. As pinturas rupestres estão espalhadas pelo mundo todo. As mais conhecidas estão na cidade de Altamira, Espanha, no Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no Brasil, em Lacaus, França, e no Parque Nacional das Sete Cidades, também aqui no Brasil. Então, como a gente pode observar,
através da pintura rupestre, o homem pré-histórico deixava relatado o seu dia a dia, tá? É só uma questão de observação, você observa e faz o seu entendimento, né? De cada figura, como essa aí que foi encontrada na Patagônia. A gente vê a imagem de alguns animais, né? Correndo, e algumas mãos. Talvez seja o momento da caça para a alimentação própria deles, né? Então, esse foi o nosso primeiro assunto, desenho e pintura. Aí, falamos sobre linha, tá? Falamos sobre as linhas, né? Temos aí a linha simples. A linha simples é a que tem os pontos na mesma direção e pode ser horizontal, vertical e inclinada, tá? E a inclinada, a linha curva, tá certo? Então, essas são as linhas simples, horizontal, vertical e inclinada. E temos também a linha curva. Linha simples e linha curva. A linha simples se divide em três. Horizontal, que é essa que fica nessa direção, né? Temos a vertical, que é como se estivesse em pé. E a inclinada, que é uma linha simples, que é empregada com ponto de fuga, né? Ela fica mais ou menos assim, assim. Aí, além da linha simples, que é aquela que tem os pontos na mesma direção, temos também as linhas curvas, que é uma linha simples, só que tem os pontos mudando de direção. A linha simples, ela vai de um ponto a outro, na horizontal, na vertical ou na inclinada, né? Ou inclinada. Já a linha curva, ela vai mudando de direção, o ponto dela muda de direção. Aí, além das linhas simples, temos também as linhas complexas. As linhas retas e curvas são modalidades de linhas simples. Agora, vamos saber quais são as linhas complexas. Então, linhas complexas eu tenho a linha sinuosa ondulada, que é uma linha complexa composta por uma sequência de curva, dando ideia de movimento, né? Quando a gente quer desenhar o mar, geralmente a gente faz esse movimento aí, utilizando essas linhas sinuosas ou onduladas. A linha poligonal ou quebrada é uma linha complexa composta por uma sequência de segmentos de reta, cada um numa direção, dando ideia de força. Os batimentos cardíacos, ele vem neste formato de linha complexa, né? Poligonal ou quebrada. E temos a linha mista, que é uma linha complexa composta por retas e curvas, dando ideia de confusão. Então, é utilizado aí vários estilos de linha, por isso que ela é chamada de mista, né? Utiliza as linhas retas, a curva, né? A poligonal, tem aí um pouco da sinuosa e formamos a linha mista. Então, linhas, temos linhas simples, horizontal, vertical, inclinada e temos a linha curva. Linhas complexas, temos a sinuosa, poligonal ou a mista, que é a mistura de várias linhas, certo? Falamos também de desenho de observação, aquela atividade em que eu montei, né, uma imagem e vocês deveriam copiar só de observar, tá? Então, vamos trabalhar as linhas estudadas a partir de uma atividade de observação. Preste atenção na obra abaixo. Aí, abaixo temos a obra de Hugo Adami, intitulada de Cebolas, o período de produção 1929, a técnica utilizada óleo sobre tela e tem aí a dimensão da tela, né? 43,5 por 54,3 centímetros. Então, nessa composição aí, o artista
O artista fez uma composição de linhas variadas em sua pintura. Reuniu as cebolas, um tecido macio, uma garrafa sobre a mesa. E isso chamamos de natureza morta. Eu fiz uma para vocês, onde eu coloquei meu óculos em cima do caderno, a garrafa de água, acho que uma caneta, e vocês deveriam, vocês reproduziram no livro, não é? É a mesma coisa, você observa, por isso que é chamado de desenho de observação. Observa a imagem e reproduz. Por que ele fala que foi utilizar algumas linhas estudadas? Porque aí a gente vê linha curva, linha reta, não é? Quando eu olho para a garrafa, eu vejo uma linha curva, vejo uma linha reta. Quando eu observo a mesa, a cebola, o tecido, em tudo, consigo observar as linhas estudadas. As linhas simples, a vertical, a horizontal e a inclinada. Observo a linha curva, observo as linhas complexas, não é? A sinuosa, a poligonal e a mista. Eu consigo observar todas essas linhas aí nessa natureza morta, nessa produção de Hugo Adame. Desenho por observação, muito simples. Eu observo e tento reproduzir, tá? Muito tranquilo esse assunto. E falamos também sobre as cores. Eu trouxe para vocês o disco cromático, né? Tem aí, você conhece o disco cromático? Observe a linha horizontal que divide esse disco. É possível perceber duas famílias de cores que surgiram. Na parte superior estão as cores azul, verde e violeta. Na parte inferior estão as cores amarelo, laranja e vermelho. Então, essas cores na parte superior, azul, verde e violeta, são chamadas de cores frias, tá? Porque dá a ideia de frio, de descanso, de tranquilidade. As cores na parte inferior, amarelo, laranja e vermelho, sugerem alegria, calor, felicidade, são chamadas de cores quentes. Então, temos aí cores frias e cores quentes. Cores frias, verde, azul e violeta. Cores quentes, amarelo, laranja e vermelho. Além do disco cromático, falamos sobre tipos de pintura, né? Falamos sobre harmonia monocromática, harmonia isocromática, harmonia policromática e harmonia por contraste. Então, vamos ver cada uma dessas. Harmonia monocromática. Para combinar as cores, usamos a harmonia. É uma forma de dar personalidade aos trabalhos. Que cor predomina nessa imagem? A gente vê aí que predomina o vermelho, né? Então, monocromática. Mono significa um e cromia significa cor. Então, quer dizer que a harmonia monocromática é uma cor, certo? Uma cor que predomina e vários tons que são puxados por essa mesma cor. Harmonia isocromática. Conhecemos a monocromia, que é apenas uma cor, né, em diversos tons. Nessa imagem é possível ver três cores que estão próximas do disco cromático. São cores vizinhas e que interferem uma nas outras. Se você usar vermelho como cor principal, deverá utilizar as cores vizinhas mais próximas, amarelo ou laranja, em sua composição. Essa harmonia chamamos de isocromia, pois iso significa vizinho, próximo, e cromia, cor. Então, cores vizinhas ou cores próximas. Harmonia por contraste. Nesse caso, as cores se complementam ou se opõem. A essa relação damos o nome de contraste. O contraste hoje em dia é bastante utilizado em anúncios e cartazes de campanhas publicitárias. Então, temos aí uma composição, várias composições, né? São 4 composições. Tem o verde com vermelho, tem o marrom com preto, o amarelo com preto, branco com marrom, tá?
Então, essa junção de duas cores, ou elas se completam ou elas se opõem, tá? Como no caso aí do branco com o marrom. São cores opostas, né? Uma é bem clara e a outra mais escura, tá? Então, harmonia por contraste, elas geralmente são bem diferentes, são bem distintas uma da outra. Temos aí também a harmonia policromática. Poli significa muitos, vários, né? E cromia, cor. Então, são várias cores. Aí na imagem podemos ver muitas cores juntas, né? Em uma perfeita harmonia. Quando empregamos muitas cores no mesmo trabalho, formando um todo agradável, estamos realizando uma policromia. Poli são muitas e cromia, cor, policromática. Então, falamos do disco cromático, cores quentes e cores frias, né? Cores quentes, amarelo, vermelho e laranja. Cores frias, azul, verde e violeta. E falamos sobre a harmonia, né? Harmonia monocromática, mono, uma única cor. Isocromática, cores próximas. Policromática, muitas cores. E harmonia por contraste, uma cor que se opõe ou então se complementa à outra. Bem, este foi o nosso assunto, trabalhado durante a primeira unidade, tá? Que eu utilizei para fazer as atividades avaliativas de arte. Então, após essa explicação, você já pode pegar a atividade avaliativa de arte e responder. 1. Observe a imagem da pintura rupestre e escreva o que você imagina que está sendo retratado. Você vai observar com bastante calma e vai escrever o que é que você entende, o que é que você consegue observar ou o que você consegue entender nessa imagem. O que é que o pessoal queria retratar? 2. Ligue os nomes de cada linha ao seu exemplo. Então, eu tenho aí uma linha mista, linha ondulada, linha quebrada, linha vertical, linha horizontal e linha inclinada. Você só tem que ligar para cada uma dessas imagens aí, tá? Na próxima, né? Então, no verso, eu tenho 3, atividade 3. Preste atenção nesta obra de Joan Miró, bailarina espanhola, datada de... Esse é o período de vida de Miró, tá? 1893 a 1983. Através da observação, tente reproduzir a obra. Você vai observar. Aí, apenas utilizaram as duas cores, né? Do mesmo jeito que está aí, você vai tentar reproduzir nesse retângulo ao lado. 4. Pinte as imagens de acordo com o que se pede. A primeira imagem, letra A, cores quentes. Só vou utilizar 3 cores, que são as 3 cores quentes. E vou utilizar as cores frias na imagem B. É a mesma imagem. Porém, uma eu vou pintar com as cores quentes e a outra com as cores frias. Lembrem-se que só são 3 cores quentes e 3 cores frias. Então, eu não posso colocar nenhuma outra, porque senão a questão vai ser dada como errada. 5. De acordo com a harmonia, associe o significado de cada uma. Então, eu tenho 1. Monocromática, 2. Isocromática e 3. Policromática. Do outro lado, eu tenho cores vizinhas, uma só cor, várias cores. Muito fácil. Aí eu vou dentro do parêntese e coloco o número de acordo com o significado de cada uma dessas cores. Certo? Terminando por hoje, quarta-feira, 19 de maio de 2021, nossa revisão para a atividade avaliativa de arte. Então, boa atividade para cada um de vocês, um cheiro e até a próxima aula.